Olá pessoas, bem-vindas ao canal Bob Goya, o Correio do Espaço. Hoje com o caso O Desencarne de Carlinha e seu recado do astral. Pois bem, o ano é de 2012. A Carlinha era namorada de um amigo nosso, professor aqui da universidade onde a gente dava aula, e ela morava no interior de São Paulo. E como aqui é Minas Gerais, aqui Teófilo Otoni, longe pra caramba, tão distante, e ela vinha poucas vezes aqui vê-lo, né? Ou quando ele saía daqui ia para lá, nas férias vê-lo. E quando ela vinha para cá, a Carlinha, ela era uma pessoa assim, doce. Pensa numa menina doce. Uma jovem de 20 e poucos anos, tinha uns cabelos compridão, era branquinha e um sorriso doce, uma pessoa amável. E toda vez que ela chegava, vinha para cá, aí nós fazíamos encontros, né, dos professores, tal, aquelas festinhas, tal. Sempre bem atenciosa, um bom papo, uma boa conversa. Era um doce a Carlinha. Gente fina assim, uma doçura, né? E nós mantínhamos essa amizade assim, sempre quando ela vinha ver o Paulo, o namorado dela, amigo nosso, né? Era essa coisa, nós nos juntávamos para fazer, bater uns papos, conversar, para conversa em dia, falar como é que estava lá no interior de São Paulo, que ela morava no interior de São Paulo, e aquela coisa. E ela fazia mestrado, nessa época, no interior de São Paulo. Não me recordo agora a cidade, mas se não me engano, acho que era Unesp de Rio Claro, alguma coisa assim. E tá. E nesse ano, eu entrei para o mestrado na Unicamp em São Paulo, né? E já fazia um tempo que eu não via ela. Pois bem, aí tô lá na Unicamp e tomando um café, coisa e tal, de manhãzinha, acho que umas 8 horas da manhã. A aula começava 8h30, então a gente estava tomando um café lá embaixo na cantina. De repente eu ouço uma voz: Bob, Bob, Bob. Eu olho para trás, quem era? Carlinha. Para minha surpresa, fazia acho que uns, sei lá, uns 6 meses que eu não a via. Ela, pô, você tá por aqui? Eu falei, eu tô fazendo, eu entrei pro mestrado. Ela ficou muito feliz. Poxa, você conseguiu entrar no mestrado, aquela coisa toda. Eu falei, mas o que você tá fazendo aqui, né, na Unicamp? Ela falou assim, pois é, eu passei no concurso do doutorado, eu vim buscar aqui um documento que eu preciso levar lá pra... Que acho que ela ia fazer o doutorado em São Carlos, alguma coisa assim. Na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Falei, puxa, aí ficamos felizes ali, trocando ideia, e ela sempre aquela amorosa e tal. E ela foi lá buscar o documento para poder fazer lá a matrícula dela. Beleza. E ficou. Passou uma semana, eu voltei para aqui, para minha cidade onde estou morando. E quando foi tarde da noite, assim, depois de uma semana, tava eu e minha esposa, a gente ia dormir tarde, acho que era 1 hora da manhã, a gente foi dormir. Toca o telefone. E não foi nem o celular, foi o telefone fixo. Uma pessoa, acho que foi o Paulo, falou, olha, a Carlinha sofreu um acidente na estrada e faleceu. Eu falei, como assim? Faz uma semana que eu vi ela e tal. Pois é, faleceu. Ela foi lá buscar os documentos lá de transferência que ela precisava para fazer. Transferência não, um documento que ela tinha que pegar lá na Unicamp e, e para levar lá para a cidade que ela ia fazer o doutorado. E naquela semana tal, foi ela uma amiga, né? E elas pegaram essas estradazinhas vicinais tal, do interior de São Paulo, geralmente não é movimentada. E pegaram tarde da noite a estrada, acho que elas estavam vindo de São Carlos, né, para o interior da cidade onde ela estava morando. Um senhor bêbado, alcoolizado, naquelas picapes enormes, atravessou a pista e bateu de frente com ela. Com a companheira que estava do lado dela não aconteceu nada, mas com ela foi fatal. Tanto é que o velório foi de caixão fechado, pra vocês terem uma ideia da coisa, né?
E aquilo ficou, o Paulo ficou arrasado, porque eles iam casar, aquela coisa toda. Puta, o pessoal aqui ficou tudo assim, arrasado, né, com a notícia. E eu fiquei impressionado, porque, poxa, fazia uma semana que eu tinha visto ela, dando um abraço nela, pô, a gente comemorou lá a entrada dela lá no doutorado, e ela comemorei a minha entrada no mestrado, aquela coisa toda, né? Beleza. E foi aquela via sacra, né? Aquele sofrimento, velório, aquela coisa. Eu não fui porque é longe aqui pra gente, né? Mas o Paulo passou assim um momento muito difícil da vida dele, né? Porque, como eu disse, eles iam casar, era um casal bonito, Paulo muito bonito também, aquela coisa toda. E ele levou o carro para frente da delegacia no dia lá de fazer os boletins de ocorrência para mostrar a desgraceira que foi, né, da batida, né? Foi uma coisa assim. E no final aí teve lá o julgamento do cara, enfim, não deu em nada, né? Fizeram aquelas coisas em frente do fórum, com o carro batido em frente do fórum, para o pessoal ver o tamanho da desgraça, da imprudência, né? Do sujeito que bebeu e pegou estrada, né? E matou uma inocente. Enfim, só sei que nesse decorrer aí deu o quê? Uns 3 4 meses mais ou menos. Só que na semana que a gente ficou sabendo do desencarne dela, né, do desastre, eu sentei assim num canto, fiquei pensando, eu falei assim, poxa, faz uma semana que eu vi ela tal. E aí eu mentalizei, pedi para os meus mentores, assim, poxa, como assim, né? Uma pessoa tão amável, tão adorável, assim, todo mundo gostava dela tal. Que não tem como me mostrar como é que ela tá, se ela tá bem tal. Aí me veio assim uma imagem dela no hospital, mas era um hospital simples, simplesinho assim. Eu lembro da cor do lençol, era um lençol branco que tinha uma dobra azul que cobria assim, era até aqui assim, mais ou menos, até o peito aqui assim. Aquela dobra azul e o lençol alvinho, branco e tal. O travesseiro era listrado também de branco e azul, branco e azul, branco e azul, branco e azul. Ela deitada lá com aqueles cabelos lindos dela, deitada assim, em sono profundo, assim. Uma cara assim, tranquila. Eu falei assim, então ela tá bem, ela tá bem, ela tá bem. E beleza. Eu comentei isso com a minha esposa e tal, dessa visão que eu tive. E passou. E o Paulo, nesse momento aí, depois desse tempo todo, ele, como ele estava fazendo doutorado lá na Unicamp, ele se trancou na biblioteca, só estudando para poder esquecer, né, essa dor dele, né? Ele se fechou nele. Acho que ele ficou depressivo, né? A situação. Não haveria, não sei quem sei lá, poderia imaginar, né, uma coisa dessa e o cara ficou sem chão. Ficou sem chão. Né? Beleza. Passou-se uns 6 meses mais ou menos. Eu estava em casa lendo um livro, coisa do tipo. De repente, me abriu uma imagem assim, um campo mental assim, tum, abriu assim. Uma coisa incrível. Me aparece Carlinha. Do jeitinho que a gente via ela. Os cabelões, sempre arrumado, aquele sorriso de simpatia. E falou para mim assim, olha, fala pro Paulo que eu tô bem. Pra ele seguir com a vida dele. Falando para ele não se preocupar comigo que eu estou bem. E eu fiquei assim assustado porque nunca tinha acontecido assim uma experiência dessa de abrir o campo mental daquela forma. Eu não sei como eu posso explicar, é como se fosse uma imagem assim 3D, só que ela não está aqui assim, ela está aqui. E ela é como se você imagina assim alguma coisa. Você imagina alguma coisa, né? Sei lá, eu andando pelas montanhas, imagina assim. Você imagina. Só que quando você imagina dessa maneira, é como se você estivesse nas montanhas de fato, ali com os pés ali subindo, sentindo a grama, etc e tal. E foi o que aconteceu. Abriu o campo mental de tal forma que parecia que ela estava aqui assim, na cabeça aqui,
aqui nas minhas ideias, né? Tudo assim, daquele jeitinho assim, olha, fala pro Paulo não se preocupar que eu estou bem. Pra ele seguir com a vida dele. Eu falei, pensei assim, tá bom, vou falar. Contei de novo pra minha esposa essa coisa assim, saiu desse vislumbre, vamos dizer assim, e falei, olha, fulano, aconteceu isso agora, assim, tava aqui, ó, apareceu aqui, ó, do nada. Né? Eu falei, só que eu tenho que falar isso pra ele. Só que o Paulo é um cara, um intelectual, né? E totalmente assim ateu, não acredita em nada de nada, assim, é materialista total, né? Aí beleza, e fechado para qualquer tipo de assunto que configure espiritismo, enfim, alma penada, essas coisas. Aí um dia, tô lá, passou mais um mês, eu fiquei, eu tenho que falar com o Paulo. Só que o Paulo estava recluso lá dentro das bibliotecas, você mal via ele, mal encontrava com ele. Aí teve uma oportunidade que eu fui lá até onde ele morava, em Campinas. Eu precisei fazer uma prova extra lá e tinha que dormir em algum canto, pedi para ele lá poder ficar na casa dele e tal. E aí nós ficamos ali, batendo um papo. Aí eu falei, ó Paulo, tem uma coisa para te falar, cara. Que eu sei que você não acredita nessas coisas, que você não. Enfim, não gosta de comentar essas coisas, mas é uma coisa que eu tenho que te falar. Não tem jeito, não tem como eu não te falar isso. Ele falou, não, pode falar tal. Eu falei, eu sei que você tá triste, depois de tudo que aconteceu tal, mas eu tive uma visão, cara. Aí ficou já assim, né? Aí eu expliquei pra ele, eu falei, ó, você sabe que eu tenho uns processos mediúnicos tal, que eu sou espiritualista, tá, não, isso eu sei, tudo bem e tal, mas o que foi? Ele falou assim, ó, eu tava um certo dia, um mês atrás aí, parado num canto, de repente abriu meu campo mental, a Carlinha apareceu pra mim e falou, ó, fala pro Paulo ficar bem, que eu tô bem, pra ele seguir a vida dele, pra você não ficar triste, pra você poder seguir sua vida. Aí ele baixou assim a cabeça e tal. Ele falou, cara, eu falo aí, o que eu mais me arrependo é de não ter estado com a Carlinha mais tempo. Eu demorei, assim, fiquei muito tempo afastado dela, ela pra lá, eu pra cá. Eu dei muito pouco valor ao nosso relacionamento, fiquei dedicando muito tempo ao estudo, à universidade, e ela, tipo, sempre disposta a estar perto e eu sempre ocupado com o trabalho, etc e tal. E a gente não teve tempo de se curtir mais. Eu curtia muito aquela mulher. Eu falei, não, mas agora isso aí é uma coisa que você vai ter que resolver com você, né? Tipo, enfim, como ela falou pra você, tocar sua vida, toca sua vida e guarde as coisas que foram boas entre vocês, né? Ele falou, você tá certo. Eu, muito obrigado. Aí eu agradeci. Eu falei, poxa, cara, isso que você tá me falando assim me dá um alento tão grande. Eu falei, não, vê lá, só a pessoa veio, do nada apareceu e, enfim, e mandou que eu desse esse recado. E eu até estava receoso de falar com você sobre isso, né? E tô vendo que você percebeu que eu não tô aqui, não tô mentindo, não tô brincando. Jamais eu iria brincar com o sentimento de uma pessoa. Falar, fulano apareceu, te mandou tchauzinho, mandou um zap astral. Não, sei lá. Ele falou, não, agradeceu muito. E, enfim, e agora ele tá tocando a vida dele. Aí que eu falo, né, a conclusão dessas coisas todas, né? Para cada um nesse mundo, o processo é único. Tem gente que desencarna de uma forma violenta, como foi da Carlinha. Aí você fala, poxa, o corpo todo estralhaçado, todo, né? E geralmente a pessoa, ela nem vê aquilo, nem sentiu. Porque ela devia ter lá um merecimento, algum processo dela que seria resolvido ali daquele jeito e que, enfim, era só pra tirar ali
a alma do corpo e um abraço, ir embora e seguir o caminho dela, fez aqui a missão dela, né? Tem outros que, sei lá, tá dormindo, desencarna dormindo e acha que tá dormindo a vida inteira, eternamente, e fica ali perturbado, né? Cada caso é um caso, né? Então a gente tem que perceber isso. Porque quem já fez projeção astral, principalmente as projeções clássicas, sabe que, meu, ninguém morre, ninguém morre, né? Então cada um tem o seu processo. O da Carlinha foi esse, ela dessomou num processo até violento, mas provavelmente ela não sentiu nada, tanto é que aquela imagem que eu vi dela primeiro lá, serena ali num leito de hospital, sendo amparada pelos mentores dela, coisa do tipo, numa colônia aí socorrista, né? E depois veio e dá um recado, fala, pelo sofrimento do Paulo, fala, olha, avisa para ele que tá tudo bem, para ele seguir a vida dele, né? E talvez ela tivesse esse merecimento de poder fazer isso, né? E uma pessoa ali que pudesse dar esse recado, no caso eu aqui, né? O SEDEC astral. E tem gente que não tem essa possibilidade, tem outros que é de outra maneira, enfim, né? Mas que é isso, esse foi o caso, o desencarne de Carlinha e seu recado astral. E eu fui o correio do espaço. Mas eu queria falar outra coisa agora, desse livro aqui. Diálogo de um executor, do mestre Rubens Saraceni. Esse livro aqui, da editora Madras, que aliás eu quero dizer o seguinte, queria agradecer a editora Madras, a Eliana Sanches, a gerente lá comercial, que me autorizou eu falar dos livros da editora Madras, né? Porque a gente não pode ficar aí falando a torta direita aí de uma coisa que você não tem autorização. Então a gente tem que pedir autorização. Eu mandei um e-mail para eles lá, ela me autorizou que eu posso usar os livros como referência aqui para o canal, né? Porque muitas vezes, um caso que eu conto aqui, né, que eu me baseio, mas eu me fundamento na leitura. Veja aí, ó, os livros, né? Então eu tenho que me fundamentar o que eu estou falando nas leituras, né? Em estudo científico da espiritualidade. Então, esse livro aqui conta mais ou menos um semelhante, né, um desencarne de um acidente de carro, etc e tal, só que o cara do livro, o personagem do livro, ele fica desassossegado e não se conforma, né, com o desencarne dele. E depois disso, a vida espiritual dele aí vira dos avessos e dá um buchicho danado. Isso aqui é um clássico. É um clássico. Eu, assim, já li 2 vezes esse livro. 2 vezes. Então eu indico esse livro aqui para quem quer ler, né, da editora Madras. É sensacional esse livro. Beleza? E mais uma vez, muito obrigado aí a Eliane, a gerente comercial da Madras, pela autorização. E é isso, gente. Esse foi o caso o desencarne de Carlinha e seu recado astral. E peço para vocês aí compartilhar os vídeos aí nas redes sociais de vocês, fazer os seus comentários e dedo no like. E uma boa semana para vocês. Fiquem em paz.